Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo lá na Arena Itaquera, Santos 1, Corinthians 1. E olha, pelo que o Santos não jogou, especialmente no primeiro tempo, esse 1-1 foi praticamente uma vitória, né? O Santos arrancando empate ali já nos acréscimos. O Corinthians sufocou o Santos no primeiro tempo e se não fosse o João Paulo, verdade seja dita, o Santos dificilmente sairia com esse empatezinho lá de Itaquera. O professor Marcelito Fernandes mudou um pouco o esquema do Santos nesse jogo, né? Tirou os três zagueiros, colocou o Rodrigo Fernandes no lugar de um dos zagueiros e colocou ali um 4-4-2, um esquema mais tradicional ali, reforçou a marcação no meio de campo, né? Com o Rodrigo Fernandes, com o Jean Lucas e com o Tomás Rincon formando um trio ali de volantes. O Lucas Lima um pouco mais de liberdade para chegar no ataque, na frente Soteldo e o Marcos Leonardo. Mas, verdade seja dita, não funcionou, né? A não ser que o Marcelo Fernandes tenha realmente orientado para que o time, quando pegasse a bola, desse chutão para frente e só ficasse correndo atrás dos jogadores do Corinthians, porque foi essa a tônica do primeiro tempo, né? Com exceção feita a um escanteio que o Santos teve e saiu um gol ali anulado pelo VAR, que estava um pouquinho à frente, né? O Marcos Leonardo, quando a bola foi, né, cabeceada para o meio da área, ele estava um pouquinho na frente. Com exceção feita a esse lance de perigo, o Santos não ameaçou o gol do Cássio e o João Paulo fez várias defesas difíceis, né? O Corinthians chegando, tocando bola pelos lados do campo, né? Em bolas paradas, né? Foram muitos escanteios. E uma coisa também que me chamou a atenção foi que o Marcelo Fernandes pediu para que o Rodrigo Fernandes marcasse o Gil, né? O Gil tem ganhado tem marcado muito, tem muitos gols do Corinthians, tem saído em bolas aéreas que o Gil ganha de cabeça. E o Marcelo Fernandes colocou o Rodrigo Fernandes para encostar no Gil, juntamente com o Rincon, uma coisa muito esquisita. E foram 2 ou 3 bolas ali que o Gil levou vantagem e quase saiu o gol do Corinthians. No segundo tempo, o Santos deu uma acordada, né? Começou ali com menos de 1 minuto e meio ali, o Santos tinha conseguido finalizar 2 vezes, né? Que não tinha conseguido praticamente nenhuma finalização no primeiro tempo. Mas logo aos 12 minutos, mais um escanteio para o Corinthians, mais uma bola ali que ficou circulando ali dentro da pequena área, né? Primeiro uma defesa, uma bola que o Yuri Alberto chegou ali praticamente de meio de coxa, meio de joelho, né? Meio esquisito. O João Paulo fez um milagre e no rebote o Jean Lucas acabou fazendo um gol contra ali, uma infelicidade do Jean Lucas e o Corinthians acabou abrindo o marcador ali logo aos 12 minutos do segundo tempo. Depois desse gol do Corinthians, o jogo mudou um pouco de figura, porque o Corinthians tirou um pouco o pé ali do seu ímpeto ofensivo ali e recuou as suas linhas de marcação, deu um pouco mais de campo para o Santos começou a sair um pouco mais para o jogo. O Marcelo Fernandes fez algumas alterações, colocou especialmente entraram primeiro o Kevson, né? Já tinha entrado o Messias no lugar do Basso, né? O Basso que para mim vem muito mal. Messias entrou bem hoje no jogo, achei que ele foi firme na marcação, nas bolas cruzadas, nas bolas aéreas. O Messias tem muitas críticas aí ao Messias, mas o Basso eu acho que tem sido pior até do que o Messias. Entrou o Kevson, entrou o Silveira, né? Eu tenho gostado desse uruguaio, esse Maxi Silveira. Ele tem mostrado aí potencial para ser útil ao elenco do Santos, né? Especialmente quando precisa mexer no time e colocar alguém ali de velocidade pelo lado do campo. Ele tem entrado bem. E aí o Marcelo Fernandes tirou o Lucas Lima, colocou o Soteldo para jogar um pouco mais centralizado ali. O Soteldo realmente ele chamou a responsabilidade para ele. Ele pegava a bola e ia para cima dos jogadores do Corinthians. Acho que foram uns 3 ou 4 jogadores do Corinthians que foram amarelados depois de bolas que o Soteldo partiu com a bola dominada para cima deles. E até que chegou o lance, né? O lance
polêmico do jogo, né? Os corintianos reclamando muito do Daronco, porque o Soteldo foi para cima ali naquela jogada característica dele ali, passou pelo primeiro marcador, no segundo ele deu tapa na frente e deu uma cavadinha, essa que é a verdade, ele deu uma cavada ali, mas o jogador do Corinthians deixou o pé e o Daronco não apitou o lance ali na hora, o VAR chamou, o Daronco confirmou o pênalti, Daronco, né, que muitas vezes prejudica o Santos, né, prejudicou o Santos até num jogo recente aí que ele distribuiu o cartão amarelo, expulsou o Lucas Lima sem motivo algum, deu cartão amarelo pro Soteldo, que tirou o Soteldo do jogo lá contra o Internacional. Hoje ele deu uma mãozinha pro Santos, essa que é a verdade, porque eu tenho que ser sincero aqui, acho que se aquele lance fosse contra o Santos, eu estaria reclamando, né? Hoje foi a nosso favor. Lá no último jogo contra o Coritiba já tinha sido também contra, né? Um lance absurdamente de não pênalti assinalado pelo juiz. E os corintianos também não tem muito o que reclamar, porque algumas rodadas atrás, um pênalti escandaloso para o Grêmio, muito mais escandaloso, um lance que não tem dúvida alguma, o juiz não apitou, né? Um lance de braço aberto ali, um bloqueio, o juiz não apitou o lance para o Grêmio, era um jogo que estava 4-4, já quase no último minuto, parecido com o momento do jogo que foi hoje, mas fato é que o Daronco apitou o pênalti, e aí o Speed Mendonça foi lá e bateu e colocou lá dentro, né? Esse já é o segundo pênalti que o Mendonça bate em condições de extrema pressão, né? Em que pese até a sonolência do Mendonça em alguns jogos, né? A indolência, a vagabundagem do Mendonça, mas fato é que ele chamou a responsa e colocou dentro da casinha de novo, né? Não é fácil bater o pênalti no momento desse do jogo, então todo o nosso respeito ao Steven Speed Mendonça, né? Como eu falei anteriormente, em que pese sua vagabundagem, todo o respeito ao Speed Mendonça, que foi lá, chamou a responsa e colocou no fundo da rede 1-1. O Santos até comemorou bastante esse resultado, né? Esse empate foi como se fosse uma vitória e a gente segue firme aí no nosso propósito de escapar dessa zona da confusão aí, né, nas próximas rodadas. O Santos, uma sequência duríssima, né? Agora tem o Flamengo lá fora de casa, né? Então, se a gente pegar os 4 jogos aí que o Santos teve, né? Corinthians, Flamengo, depois Cuiabá e Goiás, são uma sequência de 4 jogos em que 3 deles são fora de casa, né? Então, uma sequência duríssima do Santos. Nós estamos aí completando a 30ª rodada, faltam 8 dos 8 jogos restantes. O Santos tem 4 jogos em casa e 4 fora, né? Agora vai ser sempre assim, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora e um jogo em casa, até o último jogo contra o Fortaleza, né? A sequência do Santos aí, Flamengo fora, né? Jogo duríssimo, a gente, para ser sincero, não dá para esperar muita coisa desse jogo. Depois Cuiabá em casa, é obrigação de vencer. Goiás fora, dá para beliscar 3 pontos. Lá o Goiás tem sido bastante inconstante em casa, quase perdeu hoje, né? Aliás, resultado excelente, né, para o Santos hoje, que foi Goiás e Vasco terem empatado, né, lá na Serrinha, em Goiânia. Depois do Goiás, fora de casa, o Santos tem o São Paulo, né? O clássico São Paulo já não quer mais nada com o campeonato. São Paulo em casa, Botafogo fora, aí um jogo duro, porque o Botafogo possivelmente vai estar brigando para confirmar o título. Perdeu hoje para o Cuiabá, né? Um resultado muito inesperado. Depois o Botafogo fora, o Santos tem o Fluminense em casa. Talvez o Fluminense aí, se tiver vencido a Libertadores, também não vai querer mais nada com o campeonato. Depois o Santos sai para pegar o Atlético Paranaense e encerra contra o Fortaleza em casa. Essa é a sequência do Santos, né? Os jogos em casa aí, se a gente fizer a lição de casa e vencer esses 4 jogos na Vila Belmiro, o Santos vai estar fora de risco e quem sabe aí beliscar um resultado positivo aí contra o Goiás fora, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, dá para beliscar aí, quem sabe um empate ou até mesmo uma vitória. Beleza? Falamos aí desse empate com sabor de vitória do Santos lá em Itaquera, 1-1, gol de Mendonça e gol do Jean Lucas contra pro Corinthians. A gente volta aí provavelmente na quarta-feira, depois de Santos e Flamengo lá em Brasília, né? Esse é um ponto positivo para nós, que o jogo não será no Maracanã, será lá em Brasília. Então, quem sabe aí a gente não consiga
arrancar mais um empatezinho, ou quem sabe uma vitória, né? E se afastar cada vez mais dessa zona aí. Valeu? Falamos aí desse jogo, Santos e Corinthians. Se inscrevam no canal e ativem as notificações, mande um comentário de vocês para que o nosso conteúdo chegue cada vez a um número maior de santistas. Um grande abraço a todos e pra cima deles, Santos!